Eu já abro uns minutinhos antes para dar tempo para o pessoal entrar, mandar os convites e a gente começar na hora. Boa noite, né? Novamente, é um prazer estar aqui. E nós da Medicina Integrativa, eu acho que você já tem uma noção de como nós agimos, né? A nossa filosofia é buscar as causas dos problemas. A medicina convencional, a saúde, né? Convencional, que tem grande parte aí, infelizmente ainda é a maioria, não sou contra, mas eles não buscam as causas, né? E por isso que o mundo cada vez está mais doente. E nós buscando as causas, uma que a gente previne e outra que a gente busca o tratamento, né? Da maneira mais eficiente. Porque não adianta passar remédio, o remédio só remedia, inflama vários órgãos, como fígado, intestino, estômago, rins, mascara a doença, e o paciente está aí refém dos remédios, né, e da indústria farmacêutica. Porque ainda a indústria farmacêutica não quer que a gente se cure, né? E nem que morra, porque se morre, para de comprar remédio. E se cura, também para de comprar remédio, né? Então, o objetivo é deixar as doenças cada vez mais crônicas. A medicina convencional, a cartesiana, ela sabe tratar muito bem de doenças agudas, mas das doenças crônicas, ela não sabe tratar. E a gente que segue a medicina integrativa, sim, a gente busca as causas para um tratamento melhor e para a prevenção. E eu acho que, e é um consenso, né? A saúde começa pelo intestino. É a chave secreta de a gente buscar, né, da onde que vem essas doenças. Porque, literalmente, ninguém tem saúde com intestino inflamado. 100% das pessoas que tiverem intestino inflamado não é possível ter saúde. Pode até prolongar a vida, né, mas não com qualidade de vida. Porque não adianta a pessoa viver aí 80, 90 anos numa cadeira de roda, numa maca, né, precisando das vagas de idoso no shopping, porque o idoso eu não considero uma pessoa doente. Eu considero uma pessoa comum, como qualquer outra. Só que eles põem vagas de idosos em shoppings e mercados, por quê? Porque já é um consenso que o idoso está debilitado e que nem anda direito. E não deveria ser assim. A pessoa pode viver até 100 anos ou mais, até 120 anos, com saúde, trabalhando, com uma memória boa, com uma cognição boa e produzindo. Então, para a gente começar esse bate-papo aqui de intestino, eu não poderia deixar de falar do glúten, do leite e dos derivados. Nós vamos hoje focar mais no glúten, na história do glúten, porque é por causa do glúten que a maioria das pessoas ainda comem, que os intestinos, né, estão hiperpermeáveis e inflamados. Mas o leite também, o leite e seus derivados. Não adianta só tirar leite, o queijo, manteiga, tudo que vem do leite também. O problema não é nem a lactose, é a caseína. A lactose também é um problema, mas a caseína é uma proteína do leite que é muito grande para a gente digerir, né? Tem muitos aminoácidos e por isso que ocasiona tantos problemas como otite, sinusite, rinite e todas as ites. Mas eu quero focar um pouquinho mais no glúten hoje, porque senão a gente ficaria até amanhã, né? Falando de todos os alimentos alergênicos. O glúten é o que é mais consumido e é o grande vilão da história. Mas vocês podem questionar e falar, poxa, mas Jesus comeu pão, os antepassados comiam. E aí que está o X da questão. Aquele glúten de antigamente, de 10 mil anos atrás, que foi quando surgiu o trigo, né? Aquele trigo não é mais o mesmo, né? O trigo faz parte da população humana há 10 mil anos. E depois da Revolução Neolítica, onde havia os caçadores e os coletores, depois dessa revolução começou a haver a agricultura. Hoje, o trigo, como eu falei, não é mais o mesmo. Aquele trigo de 10 mil anos atrás, ele tinha um nome, que era o Triticum monococcus. Era um cereal diploide, que tem vários tipos, triploide e tudo mais. Ele era diploide. E tinha uma produção muito limitada. Pouquinha produção e dava até conta do recado. Mas tudo começou a dar problema por uma teoria, a teoria de Thomas Malthus, chamada teoria malthusiana. E essa teoria é de 1798.
O que fala essa teoria, né? Malthus dizia assim: a população cresce numa proporção diferente do que era possível plantar. Então, o que ele achava? Que não ia ter comida suficiente para todo mundo. Ele falava que a população crescia numa progressão geométrica. O que é progressão geométrica? É aquela multiplicação. 2, 4, 8, 16, 32, isso dá uma infinidade, né? Dá um número astronômico. Desculpa, meu telefone tocou aqui. E o alimento crescia numa progressão aritmética, muito mais lenta. Então, segundo essa teoria, não ia ter alimento para todo mundo, a população ia crescer muito mais do que a produção. Né? Então, essa teoria malthusiana chegava à conclusão que iríamos passar fome. Então, essa teoria não se confirmou, mas, enfim, ficou. Né? Paralelamente a isso, o homem descobriu os refinados, as farinhas, né? E foi... A coisa degringolou, complicou de vez em 1953, com Ansel Keys. Ansel Keys foi o pai da teoria lipídica. Ele aterrorizou as pessoas falando de infarto por causa de colesterol e gordura. E nós sabemos que colesterol não é o bandido da história, né? Aí teria que fazer outra live aqui, outro encontro para a gente falar de colesterol. Mas, enfim, ele pôs tanto medo na população que, através de estudos manipulados, as pessoas diminuíram a ingesta de gordura e aumentaram o consumo de farinhas, né? Ocasionando o quê? Infarto, aumento de triglicérides, porque o grande problema não é o colesterol total, é o triglicérides, a relação de triglicérides com HDL. Essa é a relação. Porque se dividindo o triglicérides pelo HDL, não pode dar um resultado maior que 2, estourando 2,5, né? Então, quando tem muito triglicérides, quer dizer que a pessoa come muito carboidrato e os refinados, e pouco gordura. E o HDL é nosso protetor. Por essa equação, dá para a gente ver se o LDL está oxidado, se a pessoa tem resistência insulínica, né? Mas segundo a teoria aí do Ansel Keys, não, tinha que tirar a gordura, demonizou as gorduras, e até hoje, né, o pessoal tem gordurofobia, né? Muita gente ainda tem medo de gordura. Mas o que aconteceu? Nas décadas de 50 a 70, a base da alimentação americana, principalmente, começou a ser os farináceos, né? Além de ser o carboidrato, né? O carboidrato refinado. E quem que eram os maiores produtores nessa época aí do trigo? México e Estados Unidos. Só que aconteceu uma praga, né, de gafanhotos nessa época que dizimou 75% de toda a produção do trigo. E aí os Estados Unidos, né, se desesperaram, falaram, o que a gente vai fazer agora? Não pode comer gordura, porque gordura dá infarto, segundo a cabecinha deles, né? Porque, inclusive, tem história verídica que até 1920 não havia infarto. Raríssimos casos. Depois que os óleos hidrogenados, esses óleos de cozinha, né, soja, canola, amendoim, esses óleos de cozinha entraram no mercado, nas gôndolas do mercado, que começou a ter infarto. Passou de 200 por ano para mais de 3.000 e multiplicando a cada ano. Por quê? Porque hidrogenaram esses óleos. E ocasionou o quê? Gordura trans, e a gordura trans dá um infarto. Não é a gordura sadia, né? Gordura saudável. E aí teve toda essa confusão, enfim. Né? Teve até a história dos coelhos se interessar, porque é assim, né? Quando alguém quer colocar uma teoria para beneficiar a indústria farmacêutica ou a indústria alimentícia, eles manipulam os dados. Então, nessa época aí dos óleos de cozinha, que queriam vender, né? Fizeram um estudo com coelhos e deram gordura para coelho. Os coelhos morreram, passaram mal. Mas por que o coelho morreu com gordura? Porque o coelho é herbívoro, né? O coelho não come gordura. E aí, o que importa é que ficou a história do que gordura faz mal, né? Porque o coelho morreu. Só que esqueceram de contar que coelho é herbívoro. Mas acabou ficando, né? E aí, cada vez mais aumentando essa gordurofobia e os casos de infarto aumentando também. Bom, depois dessa praga aí dos gafanhotos, o que os Estados Unidos fez, né? O desespero, não pode comer gordura. A produção do trigo
está toda contaminada aí, está dizimada. O que a gente vai comer? Vamos passar fome. Então, os Estados Unidos começaram a colocar muito dinheiro em pesquisas, até que acharam um tal de Dr. Norman Borlaug, em 1970, até ganhou um prêmio Nobel, né? Porque ele modificou o trigo. E aí que vocês vão começar a entender por que o trigo agora não é mais aquele trigo de antigamente, né? Ele aumentou em 800% a produção do trigo. Por quê? Porque tinha sido dizimado, tinha que aumentar rapidamente essa produção para alimentar, né, as pessoas. Era um trigo mais resistente às pragas, só que com mais glúten, né? E a partir daí começaram os problemas. Todo esse melhoramento, entre aspas, né, bem entre aspas, do trigo, não tinha e nem tem o objetivo de melhorar o alimento para o corpo humano. Não é que fizeram, vamos fazer uma modificação para as pessoas ficarem mais saudáveis, né, mais nutridas, com maior imunidade, com mais saúde. Não, esse melhoramento, entre aspas, foi para a economia do agronegócio, é lógico, para produzir mais. E as farinhas de trigo, né? Vocês podem até pensar, mas tem farinha de trigo que é enriquecida com ferro, com ácido fólico. Só que eles colocam o ferro e o ácido fólico, uma que nós não devemos nem ingerir ácido fólico, tem que ser o metilfolato. Porque o ácido fólico, 30% das gestantes não tem a enzima conversora de ácido fólico em metilfolato. Por isso, tanto o caso de autismo, né? A gente vai falando de uma coisa e vai ligando a outras, né? Então, tanto o caso de autismo. Então, esse enriquecimento é super falho, é de péssima qualidade. Fizeram até um experimento com sucrilhos, não vou nem citar a marca, citando já da Kellogg's, acho que era da Kellogg's, e pegaram, né, o saquinho lá, bateram tudo no liquidificador, que é enriquecido com ferro. E depois puseram no saquinho de volta, aquele sucrilhos batido, e puseram um ímã. E o ímã atraiu todo o ferro, que é um ferro inorgânico, aquele que eles usam, né? Imagina aquilo dentro da gente. Então, essas farinhas, esses cereais enriquecidos, são piores que os não enriquecidos. E farinha integral, pão integral, tem mais glúten que o não integral. Eu nem expliquei por que o glúten faz mal, mas eu vou explicar. Eu só quero que vocês conheçam um pouquinho a história do glúten. Então, 95% das proteínas do trigo, as proteínas da era milenar e as de hoje são iguais. Mas 5% do trigo de hoje tem 14 espécies de glúten que não existiam antes. Então, aí que está o negócio. Não é mais o mesmo trigo. Colocam mais glúten na farinha para atender a indústria da panificação, porque tem indústria de tudo, né? Então, a demanda, né, de massas, pães, biscoitos, pizza e tudo mais, precisa de uma grande produção. Conforme vai colocando mais glúten, a produção aumenta, né? E quanto mais elasticidade tem no pão, mais glúten ele tem. Aliás, o glúten quer dizer cola. Então, o glúten é para dar liga na massa. Olha só, a título de curiosidade, 55% do trigo é usado na panificação e confeitaria, 15% no consumo doméstico, 17% em massas, 11% em biscoito e, pasmem, 2% em fármacos e alimentação animal. Aquele suplemento que você compra numa farmácia não muito boa, né? Mesmo que seja de manipulação, pode ter glúten, pode ter lácteos, pode ter metais na cápsula. Por isso que tem que ter cuidado. Nós temos, né, a sorte de ter as melhores farmácias de manipulação aqui no Brasil, mas mesmo assim, nem todas são confiáveis, né? E o Brasil representa 1% de toda a produção. Ele não é um grande produtor de trigo, mas é o segundo maior importador do mundo. Então, nós consumimos muito trigo, infelizmente, né? E é o terceiro maior produtor de massas alimentícias do mundo, o Brasil. E o pão do Brasil, pão brasileiro, é aquele fofinho, né?
que as pessoas gostam. E ele por ser mais fofinho, ele tem mais glúten. Porque, vamos fazer uma comparação, tem pacientes meus, eu tenho pacientes da Europa, dos Estados Unidos, os da Europa, eles falam, eu de vez em quando eu como um pão aqui, mas eu não me sinto tão mal como quando eu como pão no Brasil. Por quê? Porque o pão, principalmente da França, né, que é famoso pelo pão, o nosso pão francês, né, que a gente chama aqui, mas não é francês na realidade, só tem o nome, lá o pão é mais duro, né? Não é tão molinho como o nosso. Tem menos glúten, por isso que as pessoas não passam tão mal. Mas não é por causa disso que vai comer o pão de lá também, que não faz bem para ninguém. E dá muito empachamento, né? As pessoas ficam empachadas, mas isso é o de menos. Vocês vão ver o que o glúten ocasiona no nosso corpo e no nosso intestino. O glúten tem duas proteínas, tá? Que uma é a gliadina, que inclusive tem 45 tipos de gliadina, e tem a gluteína. Mas vamos falar da principal, que é a mais importante, é a alfa-gliadina. Ela tem 277 aminoácidos. Tá, e daí que tem 277 aminoácidos? Então, vamos entender um pouquinho, né? Nós temos os macronutrientes, né? As proteínas viram aminoácidos, os carboidratos, glicose, as gorduras, ácidos graxos. A proteína do glúten, essa daí, a alfa-gliadina, ela tem uma quantidade enorme de aminoácidos, 277, para ser mais específica, que são chamados de peptídeos. Então, por exemplo, 2 aminoácidos, um aminoácido é monopeptídeo, 2 dipeptídeo, 3 tripeptídeo. Tá, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque a partir de 3 aminoácidos não é mais interessante para a digestão. Nós não conseguimos quebrar. E a gliadina tem 277, né? E se os aminoácidos ainda, temos vários tipos de aminoácidos, mas se nessa fórmula aí do trigo, especificamente aí a proteína do trigo, que é a gliadina, tiver glutamina e prolina, tá? São 2 tipos de aminoácido, essas cadeias são mais difíceis de quebrar ainda. E no glúten tem. Então, a maior dificuldade de fornecer o aminoácido de forma isolada para o intestino. Então, o intestino tem que pegar o aminoácido de forma isolada. A proteína do glúten tem essa quantidade gigantesca de aminoácidos, fazendo parte a glutamina e a prolina, que são aminoácidos mais difíceis ainda de digerir. Vocês percebem? O problema está começando agora, né? E muita gente tem empachamento, tem doenças aí que não sabe de onde veio. Vocês vão descobrir agora. E não é só o glúten, não é só o trigo, tá? Que tem glúten. A cevada não tem, não tem a gliadina, que é a proteína do glúten, mas tem a secalina. O centeio não tem a gliadina, mas tem a ordeína. A aveia não tem a gliadina, mas tem a avenina. Então, todos eles têm excesso de prolaminas. O que é prolamina? A glutamina e a prolina são prolaminas, que são esses aminoácidos difíceis de quebrar. Então, por isso que eu não recomendo nem a aveia. Mas no rótulo da aveia está escrito que não tem glúten. Tá, mas tem avenina, né? Tem avenina, não tem a gliadina, mas tem a avenina, que é outro tipo de proteína que também não faz bem. Então, por causa dessa dificuldade de quebrar essas proteínas, em mono, di ou tripeptídeos, que as pessoas começam a ter, por exemplo, doenças autoimunes, hipermeabilidade intestinal, doenças cardiovasculares, depressão, tá? Mas por que acontece isso? Porque tem uma coisa que chama leaky gut. Leaky gut, traduzindo aí ao pé da letra para o português, é intestino vazado. O que acontece? A parede do intestino é formada de enterócitos, né? Do intestino delgado. Eles têm que estar bem juntinhos. E temos grampinhos que prendem um enterócito no outro, né? Vamos chamar de grampinhos, assim, que são as Tag Johnsons. Essas Tag Johnsons mantêm o intestino permeável.
mas não hiperpermeável. Tem que ter uma certa permeabilidade para quê? Para o intestino filtrar o que é bom para a gente, os nutrientes. Mas quando ele se torna hiperpermeável, o que acontece? Em vez dele filtrar só o que é bom para a gente, os nutrientes, vitaminas, minerais, ele começa a deixar passar toxinas para o sangue, né? Então, essas toxinas caem na corrente sanguínea, pedaços de proteínas mal digeridos, e vão inflamando o corpo inteiro. Por que doenças cardiovasculares têm a ver com o intestino? Porque essas toxinas vão ser distribuídas aí pelo corpo através do sangue. Só que essas toxinas são inflamatórias, tem citocinas pró-inflamatórias, tem as interleucinas, que vão lesar o endotélio nas artérias, né? Então, vai machucar, vamos dizer assim, a parte interna da artéria. O que vai acontecer? O fígado vai aumentar a produção de colesterol para consertar esse machucado aí. É como um cano, né? Você põe o Durepox lá para tampar aquele buraco do cano. O colesterol é um ajudador, ele vai lá para consertar o dano. Só que ele é dito vilão, né? Ah, aumentou o colesterol, então por isso que deu um AVC. Não é nada disso, ele foi lá tentar ajudar. Só que ele, como falam, né, foi pego na cena do crime. Mas quem ocasionou toda essa lesão? O intestino. Quem tem diabetes, por exemplo, tem o sangue viscoso, e isso vai raspando o endotélio e ocasionando essas lesões, né? Então, essas pessoas, 80% das pessoas têm leaky gut, tem o intestino vazado, tem o intestino hiperpermeável. E como eu falei, não é só o glúten, a caseína do leite, são metais, substâncias tóxicas, proteínas das leguminosas, a lectina. Então, tudo isso vai ocasionando essa hipermeabilidade. E como que a gliadina, que é a proteína do leite, age? Ela age na zonulina. Zonulina é uma substância que mantém, né? Que mantém esses enterócitos fechados. E essas toxinas vão lá circular o corpo inteiro. Essa substância que é vazada, né? Pelo intestino hiperpermeável, como que ela age, né? Vai começar a produção de anticorpos e imunocomplexos, né? Em algum momento, eles vão encontrar uma sequência de aminoácidos que vão ser bem parecidos com aqueles que iniciaram o processo inflamatório. Isso daí se chama mimetismo molecular. Mimetismo é semelhança. Então, vamos dar um exemplo de uma doença autoimune bem conhecida e que grande parte da população tem. A tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto, o que é? Nada mais é do que a sua tireoide sendo atacada por anticorpos. Por que ela é atacada pelos anticorpos? Porque a molécula do glúten, o DNA do glúten, é muito parecido com o DNA da tireoide. O sistema imune se confunde, em vez de atacar o glúten, porque o glúten é um organismo estranho para o corpo, embora você goste dele. E sabe por que você gosta dele? Porque ele ocupa os mesmos receptores opioides. Exatamente. A mesma coisa da cocaína, é viciante. O leite é viciante. Eu tenho um paciente que, quando tirou o leite, teve síndrome de abstinência, porque são viciantes. Glutamato monossódico é viciante. Então, ocupa o mesmo receptor aí da cocaína, os opioides, né? Então, com isso, com esse mimetismo molecular, a tireoide vai ser atacada aí pelos anticorpos e o Hashimoto pode vir a ocasionar o hipotireoidismo. Então, não só a tireoidite de Hashimoto, psoríase, enxaquecas, endometriose, esclerose múltipla, lúpus, várias doenças são ocasionadas por isso mesmo, né? Por esse mimetismo molecular. A zonulina, como eu falei, ela é o portão. Em grego quer dizer portão. Então, a zonulina é o portão. Se abre o portão, né? Através da gliadina, ela ativa, né? Esse portão, abre a porteira, né? Como eu falo, e essa barreira intestinal fica escancarada aí, passando tudo que é inflamação aí para o corpo. E também não é só o glúten, metais, caseína, como eu falei.
A batata inglesa tem alimentos bons. Bom, se bem que a batata inglesa eu não considero muito bom porque tem um alto índice glicêmico, né? É um carboidrato simples. Mas a batata inglesa pode ocasionar isso, os grãos, que tem a lectina, né? Bactérias, vírus, fungo, mofo também ocasiona isso, os plásticos, né? Os xenoestrógenos, os bisfenóis da vida, os agrotóxicos também. E quais são os sintomas? De repente, alguém aí já vai se identificar. Inchaço, gases, dores abdominais, dor nas juntas. Então, a pessoa vai lá, né, tá com dor na junta, vai lá no médico, toma um corticoide, sendo que era só resolver o problema do intestino. Pode ter diarreia ou constipação. Se a pessoa está com diarreia ou constipação, ou alternando entre um e outro, isso é disbiose, né? Eu vi que o convidado de ontem aqui no grupo falou sobre disbiose, né? Coincidência. Eu já tinha programado de falar de intestino, mas foi ótimo, porque quem assistiu já tem uma noção do que é disbiose, né? Então, a disbiose é quando tem mais bactérias ruins do que boas no nosso intestino. Não é para ter bactéria só boa também, viu? É para ter um equilíbrio saudável. Mais boas do que ruins, mas tem que ter um pouquinho das ruins também. Por exemplo, a arquemância. A arquemância, não sei se ele citou ontem, a arquemância é dita uma bactéria ruim, ela é gram-negativa. Mas sem ela, as pessoas têm dificuldade em emagrecer, por exemplo. Né? Então, ela regula o emagrecimento. Tem que ter um pouco da arquemância. Então, é isso. Não pode ter muito. Não pode se sobressair as bactérias maléficas dentre as benéficas. Tem que ter mais bactérias boas, mas um pouquinho da ruim também, ditas ruins, né? Também tem que ter. Então, tem que ter esse equilíbrio aí. Então, sinusites crônicas, alergias, tudo de alimentos inflamatórios, inflamando seu intestino. Então, até mesmo alimentos bons podem começar a ter efeitos quando a pessoa está com o intestino impermeável. Não sei se vocês já notaram, vou tomar um golinho de água, que as pessoas, né, vocês mesmos, às vezes têm alguma intolerância alimentar, né? Ah, não posso comer cebola ou pimentão ou repolho, passo mal, eu não me dou bem com isso. Mas vai levando. Você exclui esse alimento. Mas aí um tempo, você já começa a passar mal com pimentão também, com brócolis também, com berinjela também. Então, quanto mais inflamado seu intestino está, mais intolerâncias alimentares você vai adquirindo. Né? Então, isso já é um sinal que está com problema aí no intestino. Nós falamos aqui das doenças autoimunes ocasionadas pelo mimetismo molecular através dessas cadeia de DNA parecido com os nossos órgãos. Mas também depressão, ansiedade, insônia, compulsão alimentar, bipolaridade, síndrome de pânico são os pacientes, são as maiores queixas dos pacientes que eu pego, e a maior venda de remédios é para isso, para tudo isso, não é mesmo? E por quê? Por que que os médicos, né, da linha convencional não conseguem tratar uma bipolaridade, uma depressão? Porque passar remédio antidepressivo não é tratar, né? É empurrar com a barriga, mascarar o problema, e esses remédios a longo prazo causam demência, né? Então a pessoa fica anos tomando a mesma coisa, é igual o omeprazol. A longo prazo causa câncer. É outra coisa que não sabem tratar, né? Azia, refluxo, eles alcalinizam o estômago em vez de acidificar, né? Então todas essas patologias, depressão, ansiedade, insônia, bipolaridade, todas elas têm como causa o quê? A diminuição de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. Aonde que é produzida a serotonina? 80% no intestino. Ué, mas espera aí, no intestino, o que o intestino tem a ver com o cérebro, não é? Porque a depressão não vem do cérebro, não é assim um raciocínio de muitos médicos, inclusive? Olha, vamos exemplificar aqui. Nós temos várias vias de transmissão pelo corpo. Temos a via da transmissão da dor, da temperatura, inclusive é a mesma, por isso que um remédio antipirético é analgésico também, porque a via é a mesma. E temos a via da felicidade. Na feira sináptica, temos os neurônios, né, um atrás do outro,
e entre um neurônio e o outro tem um espaço. Isso se chama fenda sináptica. E tem que ter um neurotransmissor lá para fazer essa ligação. No caso aqui, nós estamos falando da serotonina. Então, como que é feita a serotonina? Nós temos que ter o L-triptofano, ele vai se transformar em 5-hidroxitriptofano, que vai se transformar em serotonina, e a serotonina sendo ativada pela pineal, vai se transformar à noite em melatonina. Por isso que quem tem mau humor não dorme também. Porque se não tem serotonina, não vai ter melatonina, né? Então, o que acontece? O intestino tem que estar saudável para absorver o triptofano, para transformar o triptofano em serotonina. E à noite em melatonina. E se a pessoa tiver uma desbiose, se ela tiver uma hipermeabilidade intestinal, o que vai acontecer? Ele não vai fazer essa conversão. Ele vai fazer uma descarboxilação do triptofano. Então, o triptofano, em vez de virar serotonina, vai virar triptamina, que é extremamente neurotóxico. Muita gente sente dor de cabeça constante. Por quê? Porque come alimentos alergênicos, como glúten, caseína e todos esses que eu falei, e não vai para a via da serotonina, vai para a via da triptamina, que se vai converter em ácido quinurênico, que é tóxico, né? Então, a disbiose fez com que o intestino não fabricasse mais a serotonina. E aí a pessoa fica com quadros depressivos e ainda por cima não dorme, o médico vai lá e passa os Rivotril da vida, não é? Que não adianta nada, né? Tá só mascarando aí o problema. Então, até há 6 anos atrás, não se tinha conhecimento de a serotonina para o cérebro. Como eu falei, tudo bem, até aí tudo bem. Né? A produção, 80% é lá no intestino, mas o que tem a ver com a depressão? Né? A serotonina, como que ela vai chegar lá no cérebro? Porque tem a barreira hematoencefálica, como que vai atravessar a barreira hematoencefálica? Então, até há 6 anos, não se tinha o conhecimento exato disso, ninguém entendia. Mas, depois de algum tempo, os cientistas descobriram um sistema neuroentérico, tá? Que é um sistema comandado pelo nervo vago. O nervo vago é o sistema mais parasimpático, é o nervo mais parasimpático, né? Que nós temos, por isso que quem é ansioso, quem tem muito estresse, não faz boa digestão, porque a digestão é comandada pelo nervo vago, é comandada pelo parasimpático, né? E vou abrir um parênteses aqui e dar uma dica, viu? Para você. Se você quiser ativar o seu nervo vago, use técnicas de respiração. As meditações guiadas tem muita, né? Você vai estimular o diafragma e esse diafragma distendido estimula o nervo vago, tá? E aí você começa a ativar seu sistema parasimpático, né? Então, esse sistema neuroentérico é um sistema comandado pelo nervo vago que liga cérebro e intestino. Por isso que é tão importante ter uma microbiota boa, porque a microbiota boa vai produzir serotonina que vai através desse sistema neuroentérico para o cérebro. 10% desse sistema é aferente. O que é aferente? Quer dizer que vai do cérebro para o intestino. Tem uma mão, assim, que vai, uma mão, né, uma via, cérebro e intestino. Mas 90% é eferente, vai do intestino para o cérebro. Então, a maior parte é um sistema eferente. O intestino manda para o cérebro os neurotransmissores, que não é só a serotonina, né? Tem outros, tem a dopamina, tem outros neurotransmissores. Falamos dessa via, né, da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Mas também tem a via da memória. E a via da memória é comandada por outro neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então, no intestino também, o intestino também comanda a memória, olha só. No intestino inflamado, a colina, né, que tem acetilcolina, a colina se transforma em outra coisa, ela não vai agir na memória, né? Ela vai se transformar em óxido trimetilamina, que é o timal, né, que não é bom.
Então, a acetil só se liga à colina através do SAMe, né? Que vem da metionina, que é outro aminoácido. Isso no intestino bom, né? Então, nós temos que ter a metionina para formar o SAMe, para formar a acetilcolina. No intestino hiperpermeável, com desbiose, um intestino inflamado, o que vai acontecer? A metionina não vai ser absorvida, portanto, não vai formar acetilcolina. E a pessoa tem memória fraca, concentração ruim, cognição ruim, raciocínio lento, por causa disso, intestino inflamado. Aliás, o glúten, ele dá fog mental, você fica anuviado, né? Dá raciocínio lento, por causa de tudo isso, porque o glúten está inflamando seu intestino e essas vias não são feitas e pegam o caminho da inflamação, né? Então, por isso que quando a pessoa tira o glúten da vida, não é diminuir, é tirar, tá? Nesse ponto eu sou bem radical, tem que tirar mesmo. Ela começa a ter clareza mental, né? Pessoas que não têm poder de decisão, demora para aprender as coisas, vive em outro planeta, né? Parece que a gente está falando com a pessoa aqui, ela está lá em Marte, não consegue raciocinar. Tirando o glúten, a clareza mental vem. E outras, né? Outros benefícios. Inclusive Alzheimer, né? Então, se a pessoa não transforma acetilcolina, né? Não tem acetilcolina por causa do intestino inflamado, o que vai acontecer? Memória ruim, Alzheimer, doenças neurodegenerativas, demência. Né? Por isso que o intestino é considerado o segundo cérebro. E muita gente aí já está falando que ele é o primeiro cérebro. Porque ele tem conexão com tudo. E eu não falei tudo aqui, né? Senão a gente ia ficar horas e horas aqui. Mas ele tem conexão com tudo. O intestino inflamado é impossível ter saúde. Mas, como eu sempre falo aí nas minhas lives, no Instagram, no YouTube, eu dou o problema e dou a solução também, né? Porque aí não vale. Só dá o problema e aí? Não é só tirar o glúten, né? Então, como que a gente trata um intestino inflamado? Primeiro, os 6 R's. Eram 4 R's, agora já tem gente falando de 6 R's ou até 7 R's. Mas, basicamente, é o retirar, né? A primeira coisa, como que você vai tratar um paciente? Ah, vou dar um monte de suplemento para ele tomar um monte de coisa. Será que vai fazer efeito esses suplementos aí que foram dados? Se a pessoa está toda inflamada? Se a pessoa tem mitocondriopatias? Porque as mitocôndrias agem muito aí também. Então, você tem que dar um suporte para a pessoa conseguir se livrar da inflamação. Então, a primeira coisa é retirar. O primeiro R é retirar. Né? Não adianta a pessoa estar comendo alimentos inflamatórios, está cheio de toxinas, está cheio de parasitas, cheio de metais, e eu vou dar um suplemento para ela. Será que vai absorver? Por exemplo, quem não tem uma boa acidez estomacal não absorve a metilcobalamina, a B12, porque no estômago tem que ter um fator intrínseco para se juntar ao fator extrínseco da B12. O que adianta? Eu dou B12 oral, o estômago da pessoa não tem acidez, toma omeprazol, né? Os prazóis aí da vida, e não vai absorver nada, vai tudo para o cocô, né? A B12 vai para o cocô. Então, não adianta, tem que melhorar a digestão, tem que aumentar a acidez do estômago, e não o contrário, como fazem, e retirar todos os alimentos alergênicos, industrializados, embutidos, processados, refinados, né? E os ultraprocessados também. Depois nós vamos reparar, né? Retira, depois repara. Como se repara uma parede intestinal? Uma das substâncias que a gente usa é glutamina, tem patê de maçã, né? Não me pergunte a receita, mas o patê de maçã também, os ácidos graxos, tudo isso, a licorice também repara a parede intestinal, porque não adianta você também só tirar, mas a parede intestinal tem que ser recuperada. Aquelas Tag Johnsons que eu falei, que unem os enterócitos, têm que ser regenerados. A parede do intestino tem que ficar fechadinha lá, para só passar o que é bom e não deixar passar o que é ruim. Né? E depois você vai reinocular. Por quê? Porque sua microbiota intestinal está toda desequilibrada. Então, a gente retirou o que não presta, regenerou a parede do intestino, agora nós vamos dar pré e probióticos. Uma microbiota intestinal inflamada
Por exemplo, tem pessoas que não conseguem emagrecer porque tem muito firmicutes e poucos bacteroidetes. Então, a colônia de bactérias, todas essas cepas aí, tem que estar em equilíbrio, como eu já havia falado. Então, nós vamos dar pré-bióticos, probióticos e depois preservar, né? Acompanhar o paciente na sua evolução, reequilibrar tudo. Então, aí, seguindo os R's. É assim que se trata, né, em termos bem resumidos, o intestino inflamado. Mas sem retirar não tem tratamento. Não tem como ter tratamento só fazendo a base como a medicina convencional faz aí de ficar passando remédio e tirando sintoma, mas não tira a causa, não resolve problema nenhum. Então, olha quanta doença aí que eu falei, porque o paciente não tem a doença para começar, ele está doente. A doença não é dele, né? Eu não tenho Alzheimer, eu estou com Alzheimer. Eu não tenho diabetes, eu estou com diabetes e tudo isso é reversível através do intestino. Você pode reverter um caso de Parkinson, de Alzheimer, de diabetes, de doença cardiovascular, de doenças autoimunes, de câncer, ou deixar em remissão, né? Vamos falar que o câncer tem cura, mas ele tem remissão. É só deixar os genes quietinhos. Porque cada um, né? Porque a pessoa pode falar, ué, mas por que que a fulana deu câncer e eu como a mesma coisa que ela e para mim deu lúpus? Porque cada um tem um elo mais fraco, cada um vai arrebentar no elo mais fraco. Então, tem um pouquinho de genética, mas o que nós temos que fazer? Cuidar da epigenética. Depois do projeto Genoma, em 2003, que clareou, né? O mundo deu uma luz para o mundo, porque a gente pensava que nós éramos fadados a ter a doença que nossos pais tinham. Mas a genética representa apenas 10%, né, do nosso destino. Através de qualidade de vida, bons hábitos, mudanças, né, alimentares, nós vamos deixar aqueles genes, né, em remissão, lá quietinhos e adormecidos, porque a gente, nós não mudamos a sequência do DNA, mas nós transformamos as combinações. Né? Então, isso que o projeto Genoma clareou, dando lá a sequência de DNA, e através da epigenética, a gente pode mudar a expressão gênica. Não o nosso gene, mas a expressão gênica é mutável, sim. Né? Então, eu quis trazer para vocês aí como que é importante o intestino na interação de todos os órgãos, porque o nosso corpo funciona como uma engrenagem. Não adianta eu vou passar no endócrino. Mas eu tenho um problema no estômago, então eu vou passar no gastro. Eu vou passar lá no cardiologista. Não funciona assim, porque cada médico se especializou tanto em uma área do corpo que um não interage com o outro. E nós sabemos que o corpo humano é uma engrenagem. Se mexe em um órgão, mexe em todos. E, para mim, e para grande parte aí dos que praticam a medicina integrativa, a saúde começa e termina no intestino. Eu espero que vocês tenham entendido e agora eu estou aberta aí para as perguntas. Ok. Não sei se César tem perguntas aí. Para mim ainda não. Tem, César? Sim, impressionado com a explicação da doutora Sandra. É bastante informação para absorver, né? Eu anotei aqui bastante coisa. Tem uma pergunta que me mandaram, assim, uma amiga minha fez um curso de introdução alimentar para bebês e a nutricionista disse que se algum alimento der alergia para o bebê, continua a dar por mais 15 dias para saber se realmente o organismo rejeitou esse alimento. Essa informação procede? Olha, para ser sincero, eu não tenho experiência com bebês, né? Não é bem minha área. Tem uma janela, que alguns autores falam do glúten, na janela do glúten de 6 meses a 2 anos, para dar um pouquinho, para não ter, por exemplo, uma doença celíaca. Porque tem vários tipos de rejeição a glúten. Tem a intolerância, tem a alergia, né? Então, tem a sensibilidade. Então,
A alergia é a pior, né? Que seria o celíaco, que ele não pode mais nem cozinhar na mesma panela que foi feito algum alimento com glúten. Então, tem essa teoria de dar um pouquinho assim nessa janela, entre 6 meses e 2 anos, para não ter uma rejeição total, né? Agora, a gestante, para conceber um feto, tanto o homem como a mulher, né, o casal, tem que se preparar 6 meses antes, não só em alimentação, em desinflamação, como em suplementação. Porque se o óvulo, se o óvulo da mulher, o esperma do homem, tiver algum problema, o filho tem 40% de chance de desenvolver alguma patologia. Se a microbiota da mãe for ruim, por isso que nós aconselhamos o parto normal. Se a microbiota da mãe for boa, né, no parto normal vai passar tudo para o bebê. Também, se for ruim, vai passar também. E você nunca mais vai recuperar, nunca mais vai ter uma microbiota boa. Pode recuperar 40% no máximo. Então, é muito importante o casal se preparar antes da gestação. Assim, interessante. Tem uma outra pergunta também que mandaram assim: alergia respiratória, rinite, asma, doenças respiratórias têm relação também com o intestino? E se sim, o que fazer para amenizar? Ah, tem tudo a ver, né? Primeiro que tem a ver com a digestão, porque muitos casos de pneumonia, por exemplo, é por má digestão. Acredite se quiser. Olha como que tudo está ligado a tudo, né? Porque muitos patógenos, com uma boa acidez, o estômago tem que ter uma acidez de pH de 1,5 a 2. Então, com essa acidez, já mata muito patógeno. Porque se não mata lá, eles podem ir para o pulmão e ocasionar uma série de doenças respiratórias, né? Então, a asma também, o leite tem muito a ver com asma, com bronquite, né? Por causa da caseína que não é bem digerida. A molécula da caseína do leite é muito grande, né? Então, nós não conseguimos digerir. A gente pensa que digere. Por exemplo, aí muita gente fala, mas eu tomo leite sem lactose. Mas não é que não tem lactose. Eles colocam uma enzima lá no leite, na caixinha, né? E que quebra a lactose em glicose e degalactose. A degalactose é mais tóxica que a própria lactose. Inclusive, tem uma substância que pode até vir a dar esquizofrenia por causa do leite, dessa substância aí, quando quebra a lactose em degalactose. Então, processos alérgicos têm muito a ver com o leite, com a caseína principalmente, nem só da lactose, mas a caseína principalmente. Ok, doutora Suzete, tem alguma pergunta? Vou dar uma olhada aqui. Eu recebi outra pergunta também. Se você quiser, posso seguir Pode adiante? falar, pode seguir, Pode. César. Então, doutora, uma pergunta que mandaram assim: boa noite, César. E a aveia fermentada? Os fermentados em geral são benéficos? São. Tudo que é fermentado é. Por exemplo, vou dar exemplo da soja. A soja é um dos piores alimentos que existe, porque além dela ser transgênica, ela é estrogênica. Então, quem toma leite de soja, suco de soja, né, no homem pode causar ginecomastia, né, peito no homem, quadril largo, aquele corpo afeminado, né? Os xenoestrógenos ocasionam isso por causa do estrogênio, e a soja é estrogênica também. E na mulher pode ocasionar uma menarca, né, mais cedo. A gente vê direto criança aí menstruando, né? Com 8, 9 anos já menstruando. Mas quando fermenta, aí esse poder aí maléfico, ele é neutralizado. Então, soja fermentada é um dos melhores alimentos que tem. E a soja não fermentada é um dos piores. Por exemplo, o kefir. O kefir não tem problema. A pessoa pode falar, mas é leite, você falou que leite não faz bem, mas ele é fermentado. Então, as bactérias comem a caseína e a lactose. O leite só tem uma coisa boa, que é a gordura, né? Então, são neutralizados essas substâncias aí pelas bactérias. Por isso que não tem problema. E o intestino adora fermentados, viu? São prebióticos. Probióticos, aliás, né? O pré-biótico é o alimento do probiótico. Bacana. E em fitoterapia,
Doutora, juntamente com a mudança de mais hábitos alimentares para auxiliar, existe a sugestão do uso da espinheira santa. Mandaram para mim, a Heloísa perguntou. Qual a sua opinião sobre isso? A espinheira santa ela é ótima para o estômago, né? Ela é um cicatrizante. Então, muita gente que tem má digestão, muita gente que tem gastrite, né? Aliás, a gastrite tem uma confusão aí, porque o que pensam, né? Ah, a gastrite tem que diminuir a acidez do estômago. Não é isso. Se nós diminuirmos a acidez do estômago, a gente não faz digestão. Casos de sarcopenia, por exemplo, é por má digestão, porque a pessoa não quebra proteína e aminoácido e não vai fazer massa magra. Então, muita gente sarcopênica aí você vê como que tem relação com tudo, né? Ah, mas o que tem a ver a pele, o músculo com o estômago? Tem tudo a ver, né? Então, a espinheira santa, ela é cicatrizante. E o que a gente faz no caso de gastrite? Em vez de alcalinizar o estômago, como os médicos passam, omeprazol, pantoprazol, não sei o quê, a gente tem que aumentar o muco protetor do estômago. E, por exemplo, a aloe vera. A aloe vera é uma das melhores coisas que tem para estômago e intestino inflamado. Ela aumenta o muco protetor. A arginina aumenta também, né, o muco protetor. E a espinheira santa, o chá de espinheira santa é muito bom, sim, para o estômago. Doutora, tem uma pergunta aqui. Boa noite. Boa noite. Poderia perguntar quais os alimentos uma pessoa com diabetes e coágulos sanguíneos deve concentrar deixa eu começar de novo. Eu Em entendi. quais A dieta alimentos seria uma qual, né? pessoa Para quem tem diabetes e e um sangue coágulos viscoso. sanguíneos, na sua dieta? Tá. Olha, o diabetes é uma doença nutricional, né? Não tem necessidade de fazer uso de medicamentos. Tirar carboidrato, né? Açúcar e carboidratos e frutose. Ao contrário do que muita gente pensa, que ficar comendo um monte de fruta aí durante o dia é saudável, não é. Né? Tem gente que briga comigo, fala que eu sou contra a fruta, mas não é que eu sou contra a fruta. Como que um diabético vai ficar comendo banana, laranja, manga? A frutose é pior que a sacarose. É o pior veneno que existe, né? Ainda bem que Deus pôs a fibra na fruta para servir como antídoto. Mas tem que cortar a maioria das frutas. Eu só deixo ficar com coco, abacate, frutas vermelhas, que tem muito pouca frutose, limão e maracujá, sem adoçar, obviamente, né? Tirar todos os carboidratos, inclusive raízes, e fazer uma dieta mais para cetogênica. Dieta cetogênica é muita gordura, 80% de gordura, 15% de proteína e 5% de carboidrato. Carboidrato só dos vegetais, né? Vegetais à vontade, folhas, legumes, mas tem que aumentar a ingesta de gordura, gordura da saciedade, gordura produz corpos cetônicos, emagrece, o cérebro adora gordura, então nós temos que fazer essa dieta. E para o sangue viscoso ou sangue com trombos, é a quercetina. A quercetina a gente pode usar como suplementação, mandando manipular, ou também o alho tem quercetina, a casca de maçã tem quercetina, a casca da cebola também tem quercetina, ok? Tem mais alguma pergunta, Suzete, Nádia? Tem sim. Tem mais de uma aqui. A Edna pergunta: gostaria de saber qual o primeiro exame que deveria ser feito para tratar o intestino e com relação a crianças, como detectar alergia alimentar. Meu filho tem de 6 anos, quase sempre sai calombos no corpo. Já detectei leite, mas aqui não fazem nenhum exame específico. Já tentei achar e não consegui. Esses médicos trabalham com crianças. No caso, a senhora já falou que não é a sua área, né? Criança. Mas, Mas enfim, a pode criança, falar. É, criança que tem, isso daí é óbvio, né, que tem alergias, tem que primeiro tirar glúten. Aliás, o glúten dá déficit de atenção, da TDAH. Só deixa eu voltar um pouquinho naquela pergunta lá da asma. Eu falei da quercetina e acabei me lembrando.
a quercetina também, porque a asma libera muita histamina, né? O mastócito é uma célula que libera muita histamina. A quercetina regula, né? O mastócito para não liberar tanta quercetina, tanta histamina, melhor. Então, a quercetina também serve para asma, viu? Só complementando a outra pergunta. Bom, então, tudo que nasce na pele vem de dentro, né? O que está no exterior vem de dentro. Então, são alimentos inflamatórios mesmo. Se já tirou glúten, leite, não é só o leite, é o queijo, a manteiga, tudo que vem do leite. Um queijo, como eu falo, mas eu só como um queijinho, mas precisa de 5 litros de leite para fazer um queijo. Então, é um leite concentrado o queijo, né? Requeijão, tá cheio de parasita, requeijão. Então, tudo isso tem que ser tirado. O glúten tem que ser tirado. Tirou tudo isso e continua manifestando na pele, deve ser algum alimento que a pessoa ou a criança não é geneticamente compatível. E nós fazemos o exame de biorressonância, né? E na biorressonância dá os alimentos que não dá metais, dá parasitas. É um exame por energia quântica, né? Que eu faço. Então, dá tudo isso, mas se quiser fazer um exame de laboratório, tudo, tem um exame que chama microbiota intestinal, exame de microbiota intestinal. Aí vai dar tudo que você tem aí no intestino, todas as bactérias e as quantidades, as porcentagens de todas as bactérias. Esse também é um exame que detecta a permeabilidade intestinal, ou esse é um outro exame? Esse daí é para ver a colônia de bactérias. Então, por exemplo, se tem muito Firmicutes, pouco Bacteroidetes, você já sabe que está com uma disbiose. Deu disbiose, está com hipermeabilidade intestinal. Outro exame seria o exame de serotonina, pelo sangue mesmo. Se a pessoa tem pouca serotonina, pouca produção de serotonina, ela está com uma disbiose, porque o intestino inflamado não produz serotonina. Então, se nos exames detectarem esses desequilíbrios, ela está com hipermeabilidade. Porque se está com disbiose, já está com hipermeabilidade há muito tempo. Um é consequência do outro. Doutora, a pessoa está perguntando, a Thelma Gomes, está perguntando quais gorduras. As saudáveis, as duas? Isso. Então, tirando os óleos de cozinha, que são péssimos, né? São gorduras hidrogenadas. As gorduras boas são os óleos, óleo de coco, o azeite, óleo de abacate, óleo de gergelim, né? E não pode abusar, tá? Não precisa ficar comer, tomar uma colherinha de sopa, de café. Pode tomar uma colher de sopa mesmo. Uma ou mais, até 12 por dia, se quiser. Né? A manteiga ghee é uma gordura super saudável. Por quê? Mas você falou que manteiga vem do leite, mas a ghee, ela é clarificada, já tiraram a caseína e foi removida a lactose. Então, é a gordura, né? Como eu falei, a única coisa que presta do leite é a gordura. Então, a manteiga ghee, inclusive, ela aumenta o ácido butirato, que previne câncer de colo. Então, quem tem problema histórico de câncer de intestino na família, pode usar bastante a manteiga ghee. Fora isso, as gorduras saturadas também. Gordura animal não é ruim, pode comer. Não, claro, em excesso, mas pode comer a pele do frango, pode comer a gordurinha da picanha, não tem problema nenhum, tá? Desde que não abuse. E esses óleos todos aí, as castanhas também, as oleaginosas, é uma fonte de gordura boa, o abacate é fonte de gordura boa, os ovos. Doutora Sandra, tem uma pergunta aqui de Mônica, não sei se foi essa que a senhora acabou de responder. Qual exame identifica a inflamação do intestino? Qual exame? Está tão baixinho, não estou te ouvindo quase. Você pode repetir? Qual exame identifica a inflamação do intestino? É isso que eu falei, de microbiota intestinal. É um exame de fezes, né? Mas você não colhe as fezes. Eles mandam um swab, né? Um cotonete, e na sua casa. E você faz, né? As fezes e só molha um pouquinho o cotonete lá e manda para o laboratório. Através daquele cotonete, eles destrincham tudo lá que você tem no intestino. Todas as colônias de bactérias. Doutora, a cefaleia crônica também pode ter relação com o problema do intestino? E qual seria o tratamento? A pergunta do Fábio. A cefaleia? Isso, cefaleia crônica.
Eu até falei aqui na minha explicação que tem tudo a ver, né? Com o glúten, com esses neurotransmissores, então o intestino começa a não produzir, por exemplo, a serotonina, a acetilcolina vira timal, então o triptofano vira triptamina, que vira ácido quinurínico, e esse ácido, essa triptamina, é tóxica, é neurotóxica, e dá dor de cabeça. Então, o tratamento é o retirar, né? Que é o primeiro R dos 6 R's do tratamento do intestino. Retirar glúten, leite, derivados, amendoim, e tem muito fungo, amendoim, o milho, que é transgênico, e esses alimentos, além de tudo isso, as moléculas são muito grandes, que é medido em Daltons. Quando os Daltons são muito grandes, nós não conseguimos digerir. E aí o esforço que faz o intestino e o estômago para digerir tudo isso vai causar estresse oxidativo, radicais livres, inflamações pelo corpo, ocasionando todas essas doenças que eu falei. Cada um vai arrebentar no elo mais fraco. É no câncer, ou é na doença autoimune, ou é no doenças cardiológicas, diabetes, vai arrebentar em algum lugar. E demência, né? Doenças neurodegenerativas também. Porque a bactéria gram-negativa, ela, quando ela morre, ela libera o LPS, o lipopolissacarídeo, que é uma substância tóxica que atravessa a barreira hematoencefálica e vai lá destruir neurônio. O Alzheimer é considerado diabetes tipo 3, porque o açúcar também atravessa a barreira hematoencefálica. Então, o açúcar, eu nem achei que nem tinha necessidade de me aprofundar em açúcar, porque eu acho que todo mundo sabe, é o alimento mais inflamatório que existe, né? Ninguém deveria consumir. Ah, mas e açúcar de coco, não é bom? E o demerara? E o mascavo? Não, é tudo açúcar, tudo dá pico de insulina. A gente não pode dar pico de insulina, porque se deu pico, glicou. Quando glica, o sangue vira um caramelo, né? Quando, por exemplo, o exame de hemoglobina glicada. O que é a glicação? É uma proteína com a glicose, ela gruda, fica viscoso, vira um caramelo, né? Então, por isso que a gente deve evitar esses carboidratos, porque dão um pico de insulina e glicação. Glicação dá inflamação. Ok, só tem mais uma pergunta aqui. Deixa-me só um minutinho. A Regina, eu quero saber sobre os probióticos, pois entendo que são derivados do leite. Não, probiótico não é derivado do leite. Probiótico é um pool de bactérias. Tem probiótico para emagrecimento, tem probiótico para quem está fazendo quimioterapia, tem probiótico para quem está fazendo radioterapia, tem probiótico para tudo, né? Para doença neurodegenerativa. O que é probiótico? É um conjunto de bactérias, não tem nada a ver com leite. Eu falei do kefir. Kefir é um leite fermentado, que serve como probiótico, mas o probiótico não é feito através do leite, é um tipo esse, né? Que nem é o melhor, no meu ver, porque o kefir dá muito fungo. Então, tem um probiótico canadense que ele tem 3 trilhões de bactérias, né? Não tem nada a ver com leite. Ok, tem mais perguntas aqui também. Deixa eu ver. William Silva, boa noite. O filho de uma amiga está há vários dias com muita dor de cabeça e vomitando muito. Ele tomou 2 doses. Depois disso, começou tudo. E temos essa hepatite que está dando nas crianças. Tudo que eu como, passo mal, principalmente leite, pão e a minha barriga incha. Pode ser síndrome do intestino irritável? Aí eu tomo chá de camomila ou hortelã e melhora um pouco. Quais médicos especialistas eu procuro? Não tem que procurar médico nenhum, simplesmente tira o glúten e o leite. 70% das doenças são curáveis tirando o glúten e o leite. É óbvio, né? E isso não é só para quem é celíaco, quem tem Crohn, quem tem síndrome do intestino irritável. É para todo mundo. Se você quer ter saúde, você tem que tirar glúten, leite e derivados. Por exemplo, eu não tenho nada dessas doenças, mas eu não consumo. Porque eu quero ter clareza mental, eu não quero ser obesa, eu quero ter imunidade, porque o intestino é responsável por 80% da nossa imunidade. Você comendo esse tipo de alimentação, você não vai ter saúde nunca.
porque você vai estar constantemente com o seu intestino inflamado, né? Então, e eu não entendi, tomou 2 doses da vacina, é isso? Se for da vacina, todas as vacinas são cheias de metais, né? E os metais causam sérios problemas, inclusive câncer. Doutora, tem mais uma pergunta também, que mandaram agora há pouco, a Daniele. Doutora, pelo aspecto das fezes, tem como saber se o meu intestino está saudável sem ter que fazer o exame em laboratório? Tem, entre aspas, né? Porque isso também não é seguro 100%, mas você pode ter alguma ideia. Tem uma escala que chama escala de Bristol. Se você procurar no Google, você vai achar, põe lá, escala de Bristol. Então, o número 1 da escala de Bristol é aquele cocô que é bolinha, parece cabrito. Esse é o pior. Tem o número 2, que são fezes assim um pouco mais amolecidas. Tem o 3, que é um pouco mais mole. O ideal é ficar entre o 3 e o 4, que é formato de banana, sair sem esforço, afundar, as fezes tem que afundar, porque se não estiver afundando é porque você não está metabolizando as gorduras. E o ideal, né, as fezes perfeitas é aquela que não suja, é igual o gato, o cachorro. Eles não usam papel higiênico, né? Eles fazem lá o cocô e não suja nada. Esse é o ideal. E pelo menos, o certo seria ir 3 vezes ao banheiro por dia. Comeu, almoçou, jantou e ao banheiro. Quem tiver tudo isso, pode ser que esteja com esse intestino saudável, que não é 100% de garantia. Porque fazendo o exame de microbiota intestinal, aí sim, aí você vai ter 100% de garantia que está bom ou não. Mas já é um bom indício tendo essas características. Doutora, então eu tenho uma pergunta aqui sobre a pasta de amendoim. Então, quer dizer que a pasta de amendoim não é boa? Não, o amendoim tem muito fungo, né? Tem muita gente com síndrome fúngica por aí consumindo esse tipo de alimento. O próprio amendoim não é um alimento tão bom porque ele tem o Dalton muito grande, né? A molécula dele é muito grande para a digestão. Então, eu não considero um alimento bom o amendoim, nem a É, pasta, né? é, por exemplo, eu tenho o hábito de pegar ele com a pelezinha e torrar no forno, e como eles sem a pele, ele torradinho no forno, sem mais nada. Mesmo assim, não é indicado. Aí você juntou outro ingrediente nocivo, que é a acrilamida. Tudo que é torrado tem acrilamida, que é cancerígeno. Então, aquela carne chamuscada do churrasco, entendeu? Nada pode ser muito torrado, nem assado em demasia, porque tem essa substância que é cancerígena. Então, seria melhor fazer o amendoim cozido, né? Tem uma associação, chama BEC, nessa associação parece que não tem o fungo. Agora, comprar amendoim em qualquer lugar aí já corre o risco, né? De ter fungo. Tem outras perguntas aqui, deixa eu ver. Boa noite. No caso da ansiedade e depressão, qual é o melhor tratamento alimentar? Eu já trato com psiquiatra e neurologista, porque tenho epilepsia. Então, já vou te dar uma dica para epilepsia: jejum intermitente. Você tem que fazer jejum de várias horas, entrar numa dieta cetogênica, já vai te melhorar. O objetivo é te livrar desses remédios, porque os remédios, a tendência é piorar cada vez mais. Então, é uma dieta cetogênica, jejum intermitente e... eu esqueci o resto da pergunta, você pode repetir? Vou repetir, sim. No caso da ansiedade e Tá. depressão, né? Qual o melhor tratamento alimentar, já que eu trato com psiquiatra e neurologista e tenho epilepsia? Tá, então para epilepsia é isso, ansiedade e depressão. Como eu falei, a serotonina é fabricada no intestino, né? E quem tem caso de ansiedade, insônia, depressão, baixa serotonina, baixa dopamina, todos esses neurotransmissores. Esses remédios que você toma cuidado, porque a longo prazo dão demência, eles são viciantes, né? Então, o objetivo é largar disso. Então, por exemplo, em questão alimentar, a biomassa de banana verde tem o triptofano, né? Que é um excelente pré-biótico, alimento para bactérias. O abacate tem também. E você pode suplementar também com 5-HTP,
que é o 5-hidroxitriptofano, que é o precursor da serotonina, né? Porque tem tudo isso, né? O intestino inflamado, a serotonina, o triptofano não vira serotonina, né? Então tem que tratar o intestino e consumir esses alimentos para o triptofano virar serotonina. Então, a primeira coisa é o retirar esses alimentos industrializados, embutidos, glúten, leite, tudo isso. Comer comida de verdade. Comida que Deus deixou para a gente, não o que o homem fez. Olha, eu acho que essa pergunta bastante gente gostaria de saber também. A Cristiane pergunta: Boa noite, doutora. Qual a relação do café com o intestino? Mocinho ou vilão? É uma ótima pergunta, porque eu adoro café, eu tomo todo dia, e o café é excelente, mas depende do café, como eu falo. Se você estiver tomando aquele café pilão, melita, é melhor parar de tomar, né? Então, em primeiro lugar, os brasileiros, eles não gostam do café, eles gostam do açúcar que tem no café. Porque se você for tomar esse café sem adoçar, ninguém aguenta. Então, qual que é o melhor café? É um café orgânico, porque o café orgânico é mais tipo gourmet, ele é mais leve, ele é rico em polifenóis, em polióis, em óleos essenciais, ele tem que ser coado em coador de pano, porque em coador de papel, o papel chupa esses óleos e você não aproveita o que o café tem de melhor. Ele tem que ser torra média, porque, como eu falei aí para a Suzete, tudo que é torrado é cancerígeno. Então, um pó muito torrado tem acrilamida, que é cancerígeno. Então, tem que ser uma torra média, aquela torra mais clara. É, pode ser feito na prensa francesa também. Mas, para quem tem gastrite, por exemplo, ele é um pouco ácido. Então, no caso de gastrite, seria bom evitar até se curar da gastrite. Mas o café é um ótimo alimento, consumido até as 2 horas da tarde, porque depois interfere no sono REM, né? Então, sabendo consumir e para o bom metabolizador de café, porque tem gente que não metaboliza bem a cafeína, isso é genético, né? Aí tem que ver num exame genético se é bom ou não metabolizador de café. Se você não sente nada com a cafeína, não dá taquicardia, nada disso, até 3 xicrinhas de café diárias pode consumir tranquilamente, que ele passa a ser mocinho. Para quem não é bom metabolizador de cafeína, ele é vilão. Para quem tem a gastrite, nesse momento é vilão também. Então, como tudo na vida, a gente tem que consumir com equilíbrio, né? Com parcimônia e com sabedoria. Doutora E Sandra, isso também se obrigada. aplica Desculpa, Suzete. Ainda falando sobre o café, desculpa te interromper, e ele também se aplica ao café liofilizado, que são aqueles cafés solúveis. Então, esses cafés de máquina, de cápsula, cafés solúveis, eles têm um grande problema, porque café descafeinado, porque eles passaram por um processo químico, né, por alguma transformação. Esses cafés de máquina, eles passam em mangueiras de plástico que tem bisfenol. As cápsulas, muitas vezes, é de alumínio, então já tem contaminação com metal pesado. Então, o melhor café é aquele em grão, moído na sua casa. Antigamente ia à venda, né? Que a mãe mandava a gente buscar café na venda e eles moíam na hora. Porque não tem mistura. Até o café orgânico, dependendo da marca, pode ter mistura, porque a gente não está vendo grão, né? Então, o melhor café é o orgânico em grão. Olha, ótima dica. Doutora Suzete, você ia falar? Não, é que a Nádia, ela disse que está com muitas perguntas. Só que faltou, eu acho que, deixa eu ver quem foi aqui. O rapaz que perguntou sobre a medicação que ele toma, medicação psiquiátrica, mas ele voltou a perguntar com relação à epilepsia, porque ele tem medo de parar a medicação e ele tem convulsão. Sim, eu não aconselho ninguém parar a medicação, hein? Pelo amor de Deus. Quando é meu paciente, eu sei como fazer a pessoa desmamar, né? De antidepressivos, tudo isso. Não estou falando para ninguém tirar a medicação, não. Mas eu aconselho você a mudar a sua alimentação, passar a consumir mais gordura, óleo de coco. Tem o caso da doutora
Mary New Porter, lá dos Estados Unidos, o marido dela ficou com Alzheimer e ela curou o marido com óleo de coco, né? Ela dá, em 14 dias, regrediu o Alzheimer dele. Então, essas gorduras que eu falei, esses óleos, o ômega 3 é essencial, a vitamina D3, tudo isso é essencial. Uma dieta cetogênica à base de gordura, tira os carboidratos, glúten, tudo isso. Glúten da psicopatia, da esquizofrenia, da autismo. Então, mudando a alimentação. A pessoa que perguntou, assista o filme da Mary Streep, Tudo pelo Meu Filho. Assistam esse filme, é uma história verídica da criança que tinha epilepsia e os médicos só à base de remédio, internação. Ela começou a pesquisar, porque a dieta cetogênica não é de agora, é porque tudo é camuflado, né? E ela descobriu a dieta cetogênica e curou o filho com a dieta cetogênica e com o jejum. Né? Ele ficou 3 dias ou 4 em jejum para limpar tudo e depois entrou na cetogênica. Assista esse filme. Ele traz muita informação e é verídica a história. Faça as Doutor, suas perguntas. tá, deixa eu fazer aqui um pouco, porque eu tô cheia. Como fazer o teste de permeabilidade intestinal? Algum laboratório faz? Outra, excesso de E. coli na microbiota. Quais as consequências e como reduzir? Tem um caso. Bom, esse exame eu já falei, né? Respondi acho que 2 ou 3 vezes a mesma pergunta, então é de microbiota, a hipermeabilidade é pela clínica. Eu não conheço nenhum exame que faça da hipermeabilidade em si, né? Pela clínica e pela microbiota. A Escherichia coli, ela causa vários tipos de problema. Tem um livro também, que é 10% Humanos, que fala muito de microbiota, e a Escherichia coli é uma das piores, né? É uma bactéria que ocasiona infecções aí pelo corpo, e pode dar até problema de autismo, não a Escherichia coli, mas a bactéria do tétano, que até nesse livro conta, né, a história da criança que contrair a bactéria do tétano e desenvolveu essas doenças. Então, por isso que é importante, né? Os parasitas, a gente fala de parasita, não é só verme. Parasita é vírus, é bactéria, é fungo, tudo isso. Certo, doutora. O Leandro está falando, boa noite. No caso de ansiedade e depressão, qual o melhor tratamento alimentar? Eu já trato com psiquiatra e neurologista, porque tenho epilepsia. Eu acho que essa é a mesma pergunta, né? É a mesma, já respondi essa. Então, deixa eu fazer aqui outra. A R pergunta, jejum pode ajudar uma pessoa com maus hábitos alimentares a acalmar o estômago? O jejum não é só para emagrecimento, é para aumento de a cognição, a memória, a imunidade, a resistência insulínica, tudo melhora com o jejum. Só que uma pessoa que está acostumada a comer carboidrato não vai conseguir fazer. Ele pode entrar numa hipoglicemia. Então, tem que ter uma dieta adaptativa. Aliás, eu nem gosto desse termo dieta, né? Uma reeducação alimentar, entrando numa low carb, ou numa cetogênica, tirando os carboidratos, não tirando total, né? Uma low carb é baixo carboidrato. Então, tirando os produtos industrializados, né? O glúten, os farináceos, e aí, depois de 2 semanas, aí a pessoa já pode começar a fazer o jejum intermitente. A maneira mais fácil de fazer um jejum é pulando o café da manhã. Você janta e depois vai só almoçar no outro dia. É fácil fazer porque as horas de sono contam. O que é permitido no jejum? Água, café e chá sem adoçar, né? Então, a pessoa vai começar a ter uma clareza mental, vai fazer uma limpeza no organismo. Então, é excelente. Não precisa fazer todo dia, 2, 3 vezes na semana, tá bom. Certo, obrigada, doutora. A Thelma está perguntando, eu tenho tireoide de Hashimoto e gastrite autoimune Hashimoto. e tem Hashimoto e tem livros que diz que ovos pode ser ruim para doença autoimune e o café não é viciante. O café não é viciante, mas eu não falei que é. Perdão, o café não é viciante, ela está fazendo uma pergunta. Bom, tem um monte de perguntas dentro de uma só, né?
O Hashimoto, como eu expliquei, aí vem do glúten, né? Ou dos alimentos alergênicos que causam impermeabilidade intestinal, através do mimetismo molecular, o sistema imune. O que é a doença autoimune? É quando o sistema imune está descontrolado, começa a atacar os próprios órgãos, porque ele se confunde, ele vai atacar a molécula do glúten, que no caso da tireoide é muito parecida com a tireoide, e começa a atacar a própria tireoide, aí dá o Hashimoto. O Hashimoto é uma elevação de anticorpos que atacam sua tireoide, que pode ocasionar o hipotireoidismo. Então, e o resto da pergunta era sobre o café? Sim, se o café é viciante. O café não é viciante, mas para quem não tem fadiga adrenal. Por quê? Porque tem gente que tem uma insuficiência da adrenal, produz pouco cortisol, e a pessoa usa o café para ter energia. Porque o café tem cafeína, dá energia, então ele se vicia. Tem pessoas que não podem, não conseguem parar com o café, senão dá dor de cabeça, porque precisa, ela não sabe, mas ela precisa do café para dar energia. Se a pessoa tiver uma adrenal que está funcionando bem, que produz o cortisol, ela não vai precisar do café. O café tem que ser tomado por prazer e para aproveitar os benefícios que ele tem, não para servir de muleta para dar energia para a pessoa. Aí ele se torna viciante porque a pessoa tem um déficit de cortisol. Doutora, Valdemir pergunta, tenho psoríase e gostaria de saber quais os alimentos devo evitar e quais podem me ajudar. Obrigada. Então, psoríase é uma doença autoimune. De novo, glúten, leite, tudo isso que causa hipermeabilidade intestinal. E depois você pode reparar, fechar sua parede intestinal com a glutamina, licorice, tem a maçã, né, patê de maçã. Então, tem esses suplementos que ácidos graxos, o ômega 3, para ajudar a fechar essa parede. Agora, se não parar de consumir glúten, não adianta, né? Você vai estar enchendo um balde furado. O glúten demora 2 meses para sair do organismo. Então, a pessoa, dia de semana eu não como glúten, mas eu como uma pizza final de semana. Não adiantou nada, porque o glúten, quando está pensando em sair do organismo, você joga ele para dentro de novo, né? Então, é isso, é ter uma alimentação com vegetais, bastante fibra, porque o intestino não funciona sem as fibras, né? Bastante água. Muita gente tem intestino ressecado porque não toma água. As pessoas têm que tomar 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, fibra, água e uma alimentação à base de gordura, de proteína, de vegetais, tirando os industrializados, já é quase o caminho inteiro andado. E, Certo, doutora, doutora, hoje... Desculpa, Nádia. Pode prosseguir. O Jank está perguntando, por favor, a opinião da doutora sobre o colostro bovino. Colostro bovino, dizem que é ótimo para o intestino, fora outros benefícios. Obrigado. O colostro, ele é bom para a imunidade, inclusive, né? O fator de transferência, que é um tipo de suplemento, é feito através do colostro bovino. E a imunidade, 80% a 90% é feita no intestino, né? Então, se é bom para um, é bom para o outro. E o caldo de ossos, né? O famoso mocotó, é um excelente colágeno tipo 3 para o intestino também. Então, você cozinha, né? Os ossos tem do boi tem bastante minerais. Depois você pega aquela gelatina, toma uma xicrinha por dia, é excelente aí para o intestino também. Doutora Sandra, o doutor Fernando pediu para fazer um comentário. Doutor Fernando Lamego. Ok. Oi, Sandra. Boa noite. Está me ouvindo direitinho? Eu estou aqui com o ouvido colado no celular, porque está no último volume aqui, fica tão baixinho. O som está saindo baixo mesmo. Parabéns aí por toda a sua explicação. Não sei se você estava ontem no chat com a gente aqui,
Mas eu expliquei um pouquinho o que eu estou, deixa eu me apresentar, eu sou médico, fiz clínica, cardiologia e fiz ortomolecular, foi o que me salvou, né? Me tirou dentro da matriz. E eu contei a história da medicina, né? Medicina, a família Rockefeller, o que eles fizeram com a faculdade de medicina. Mas em relação à quermância mucinífera, eu nem tinha tocado nesse assunto, mas eu queria fazer uma colocação. Eu uso o glifage, a metformina, para todos os meus pacientes. O derivado de planta não faz hipoglicemia, né, que todo mundo fica com medo, e ela faz biogênese mitocondrial e angiogênese. Então, tem prevenção contra câncer de intestino, porque ela aumenta a quermância mucinífera. Então, já tem estudos mostrando que ela aumenta essa bactéria. Tá? Por isso que quem toma emagrece, né? Claro, que a gente não pode sair todo mundo tomando, tem que procurar um colega para prescrever. Essa é uma primeira colocação. E outra é a calprotectina fecal, que eu solicito também, para ver se o intestino está cheio de neutrófilo ali, liberando substâncias, para a gente dosar a calprotectina fecal. É uma sugestão também, entendeu? E quem sabe aí depois a gente organiza uma live, eu e você, para todo mundo aí, a gente tirar dúvida desse povo. Parabéns, gostei muito, aprendi muito aí com você. Ah, obrigada, viu, Fernando? Inclusive, eu falei um pouquinho de mitocôndria e tem um conceito novo sobre microfagia, né? Tem 2 anos só esse conceito, que as pessoas, né, os profissionais, eles dão suplementos para aumentar as mitocôndrias, mas esquecem de matar as mitocôndrias defeituosas, né? Então, agora estão falando muito de primeiro matar com alguns suplementos, né? Fazer aquela apoptose das mitocôndrias lesionadas para depois aumentar as mitocôndrias. Então, é isso mesmo. Eu já ouvi falar assim do glifage, principalmente a metformina, que mudou, né, o conceito. Ela é um fitoterápico, né? É bem natural, então tem bastante benefício mesmo. Ela. Doutora, sobre a metformina, realmente é uma dúvida que, assim, quem tem pré-diabetes ou mesmo diabetes e recomenda-se o consumo, né, do medicamento da metformina, realmente existem outros benefícios dessa medicação? Então, é como o doutor Fernando falou, está sendo bastante estudada agora, né? E não só a metformina, por exemplo, eu costumo também passar o picolinato de cromo, vanádio. O picolinato de cromo ajuda a aumentar a insulina, o vanádio simula a insulina, mas a base de tudo mesmo é a alimentação. Porque não adianta ficar usando, né, esses suplementos, esses medicamentos, se a pessoa não muda a alimentação. Porque é perigoso, se a pessoa não tem um bom entendimento, ela pode, então já que eu estou tomando, né, glifage, metformina, então eu posso agora comer o que eu quiser, né? Então, tem que ter aí um consenso de mudar a alimentação e a metformina, o picolinato vai só ser um auxiliar, né? Vai ajudar a pessoa a sair do estado em que está. Sandra, deixa eu fazer uma outra colocação aqui, se me permite. Na verdade, aqui em casa, eu uso, todo mundo usa, eu tenho estudado muito sobre a metformina, e, na verdade, ela não foi criada para diabetes, ela foi criada como antiviral e antimalárico, né? Ela foi redirecionada como ivermectina agora no Covid. E tem estudos mostrando, né, in vitro e agora em vivo, que ela tem uma ação no Covid também. Né? Ela fosforila o receptor de angiotensina 2 e dificulta a entrada do vírus na célula. Tanto é que em casa ninguém pegou. E ninguém tomou essas substâncias que estão aplicando, entendeu? Então, a única coisa que tem que ter cuidado é que ela diminui a absorção da B12. Então, a gente faz B12 sublingual para manter B12 alta, entendeu? É como o caso das estatinas também, né? Diminui a coenzima Q10, a B12. Então, a metformina está tendo muito estudo mesmo. E assim embaixo o que você falou, eu sou cardiologista, sou totalmente contra as estatinas, totalmente contra. O colesterol, eu falei ontem, o colesterol não é o vilão da história, 80% quem produz é ruim. E eu te falo, eu te faço uma pergunta e vê o que você acha. E eu suponho que esse boom de Alzheimer, a estatina está ajudando também, porque ela reduz a coenzima Q10. E a coenzima Q10 é uma das substâncias que você melhora, né? Previne até o Alzheimer. O que você acha disso também?
Olha, está tão baixo que eu estou colado aqui no celular. Você pode repetir? Eu não ouvi o começo. Em relação às estatinas, eu assino embaixo o que você falou, entendeu? Eu falo que o colesterol, 80% quem produz, e ele não é o vilão da história. E eu falo, ela reduz a coenzima Q10. E a coenzima Q10 é uma das formas de a gente prevenir o Alzheimer também. Então, esse boom de Alzheimer, eu acho que também tem muito a ver com esse uso indiscriminado de estatina. E eu sou cardiologista, então eu sou totalmente contra. E eu assino o que você falou. Doutora Sandra. Porque ela... Só deixa eu... É porque a estatina, ela usa a mesma via que reduz o colesterol, é a mesma via que produz a coenzima, né? Então, acaba reduzindo o colesterol, que eu sou contra, porque sem colesterol não faz baía de mielina, não fabrica hormônio, né? Nem a bile precisa, a membrana celular é feita de colesterol, então, e acaba ainda tendo esse efeito colateral de reduzir a coenzima. E você, Fernanda, é cardiologista, né? Você sabe que o órgão que mais tem mitocôndria, que precisa de mitocôndria, é o coração. É o coração e os músculos, né? Então, se reduz a coenzima, reduz o ATP, as mitocôndrias, e a maioria das doenças, né, é intestino e mitocondriopatias. Então, a mitocôndria é muito importante. Doutora Sandra, eu estou com bastante perguntas, eu tenho mais de 10 aqui. A Nádia também está dizendo que está com muitas. Não sei o César, ele também deve ter. Então, assim, Sim. Pois é. Então, ficaria inviável a gente responder todas É. esses restantes de perguntas, até por conta da hora, já estamos com 1h30 aqui de chat. Nós teremos uma sugestão, a gente agendar um outro chat na próxima semana, porque a gente anotaria essas perguntas, a senhora começaria fazendo seria um chat só de respostas. Se de repente alguém não tivesse acompanhado aqui, apesar de que a gente grava e compartilha, né? Muitas outras pessoas vão escutar o chat gravado, mas aí a gente poderia fazer isso, perguntas e respostas. Quando as perguntas não, vamos supor, acabassem, caso não tivesse mais, a senhora ficaria comentando sobre, sim. Assunto é que não falta, né? O que é que a senhora acha? De segunda a quinta eu faço lives, né, no Instagram, no YouTube, das 8 às 9, mas a gente poderia abrir um espaço, não sei, depois disso, se for interessante. Posso dar uma sugestão, Suzete? Se a Sandra topar, a gente pode marcar uma live, eu e ela, e a gente está falando, eu posso tocar algum assunto, falar da história da medicina, que pouca gente conhece, poucos colegas médicos conhecem, né? Se você topar, a gente faz, não, Sandra? Tá bom. Você me fala o tema, a gente desenvolve aí. Tá bom, depois eu te converso contigo no privado. Pronto, a gente combina, então, próxima semana um dia, na segunda já tem um chat, né? Vai ser com o doutor Djalma Marques, às 20 horas, dia 16, aqui no canal. Então, a gente pode combinar, eu vejo aí com a doutora Sandra, com o doutor Fernando, e a gente fecha um dia, que seria, no caso, de terça a quinta, né, doutora Sandra? Aí tem que ser às 20 horas, porque tem meus seguidores lá do Instagram e do YouTube, que nem hoje eu já falei com eles, né, que teria live, e eu, né, de preferência para vocês aí, a não ser que fosse depois, às 9 horas. Chama eles para cá, para eles assistirem a senhora aqui. Tem que dividir um pouquinho, né, a senhora com a gente. Só uma. Aliás, eu convido para quem ainda não me segue no Instagram, no YouTube, doutora Sandra Chagas, e que lá tem muita informação também. Tem quase 800 vídeos lá no YouTube. Todo dia a senhora faz um, né? Olha, eu tenho também muito. Eu faço lives, né? E de quinta-feira eu pergunto a doutora Sandra, que é uma live de perguntas, inclusive. É um tema livre. Interessante. Então, gente, vamos fazer assim.
a gente remarca uma volta aí para doutor Fernando, doutora Sandra, né? Interessante que eu digo, poxa, é o mesmo tema, como é que a gente vai fazer? Eu digo, deixa assim. O doutor Fernando escolheu dele, doutora Sandra, mas terminou sendo complementares, assim, foi muito bacana, bastante Eu enriquecedor. vi, né? Eu vi que foi de microbiota, eu falei, nossa, que coincidência, eu escolhi intestino, né? Mas eu acho que um complementou o outro e é bom, né? Foi bem bacana. Então, vamos ver, porque eu não sei também se de repente o pessoal tem aí alguma outra agenda já para É, terça, quarta ou quinta, e aí a gente tenta um desses 3 dias encaixar, e aí a gente faz o banner. E a senhora prefere o quê? Mais cedo ou mais tarde? eu prefiro às 9, porque aí eu faço a live e já entro aí no chat. Para mim seria Às melhor. 21. Às 21, então. É, porque antes eu Uhum. tenho paciente, aí fica muito corrido, né? Tá bom, então. Ok. A Tá bom, gente combina. ficamos assim. Bom, então, gente, boa noite. Doutora Sandra, obrigada. Doutor Fernando. Essas perguntas nós vamos anotar e vamos repassar para a doutora Sandra no próximo encontro, na próxima semana. Então, boa noite a todos e Boa noite, até a doutora. Boa noite, Fernando. Boa noite, Suzete. Boa noite vocês aí. Fica com Boa Deus. noite. Bom, boa noite, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. doutora Sandra, obrigada.